O grupo de K-pop que pode ter implodido sua própria carreira com uma simples live. Fala aí galera, eu sou a Adri e esse é mais um Papo do Igru. E hoje a gente vai falar do cancelamento do Kiss of Life. Quer dizer, cancelamento não é a palavra mais adequada, mas olha se não são as consequências das merdas que eu fiz. Então, o Kiss of Life é um girl group de K-pop formado por uma empresa pequena, a S2 Entertainment. Então, o grupo debutou em julho de 2023 com 4 integrantes: Julie, Nath, Belly e Hanu. E aí, mesmo sem o respaldo aí das grandes empresas da indústria, o grupo cresceu bastante e começou a chamar bastante atenção, principalmente do público internacional, com elas se destacando muito pela presença de palco das integrantes, os vocais muito bons, especialmente da Belly, e o conceito mais maduro, que difere assim, bastante dos grupos da chamada quinta geração do K-pop. Então, com muitos seguidores nas redes sociais, bons números nas plataformas de música, e inclusive com alguns virais aí no TikTok, com as músicas Stick e Gru. É um grupo assim em franca ascensão. Mas eis que faltou aí o departamento de vai dar merda, né, pra avisar. Em abril, né, elas fizeram uma live pra comemorar o aniversário da integrante Julie. E o tema foi old school hip hop. Porque, né, a Julie é a rapper do grupo e tal. Aí todas as integrantes apareceram na live ali vestindo roupas assim com essa temática, né, old school hip hop, né, invocando aí o hip hop dos anos 90. Porque assim, já não tava muito legal, porque, né, aqueles clichês, né, correntes, bonés, a maquiagem assim com bronzeado falso, os penteados, tudo assim trazendo uma visão bastante caricata. Mas assim, se parasse por aí, talvez até não tivesse repercutido tanto. Mas, né, o pior é que foi mais longe. Na live elas também falavam e gesticulavam, né, reproduzindo estereótipos de pessoas negras ou latinas. Tem até elas chamando uma das integrantes de Lil Taco Bell, porque, né, é referência ao Taco Bell, que é uma cadeia de restaurantes de comida mexicana. Lil Taco Bell, be quiet. Lil Taco Bell, be a little loud today. Yeah. Yup. Yup. Yup, baby. Who that? Who that? No, I Lil don't Taco Bell know. be flirting with my man, and that's not a bestie. Go, go, go. A reação dos fãs foi imediata, muita gente pedindo para tirar a live do ar e comentando que o conteúdo era insensível e ofensivo. Principalmente porque o Kiss of Life é um grupo com bastante influência de hip hop e de música latina. Então elas estarem fazendo piada, né, com estereótipos justamente dessas comunidades, né, claro que desagradou muitos fãs. A agência delas tentou minimizar, né, a repercussão, tirando a live do ar e soltando um pedido de desculpas, que basicamente dizia que pedimos desculpas por causar desconforto, prometemos ter mais cuidado com referências culturais no futuro, enfim. Só que esse pedido de desculpas também não foi bem recebido. Primeiro porque muita gente achou vago, ele não nomeia exatamente o que foi feito de errado, né? Meio que desculpe se eu ofendi alguém. E também por ter sido um pedido feito pela empresa. Então muita gente achou que as integrantes estavam se escondendo atrás da empresa. E eu até concordo com isso também, porque realmente, né, o Kiss of Life é até um grupo que vai na contramão assim dos grupos da quinta geração, porque é um grupo que debutou apenas maiores de idade, então são todas adultas, né? Então se elas fizeram merda numa live, né, em vídeo, né, seria muito melhor se elas também se desculpassem em vídeo. Bom, aí depois da repercussão ruim também do pedido de desculpas, elas lançaram um outro pedido de desculpas agora com uma carta manuscrita das 4 integrantes, falando, né, que elas não tiveram a intenção de ofender, que elas amam hip hop, mas que admitiam que o conteúdo tinha sido, sim, culturalmente insensível. E prometendo aprender e melhorar. Yes, we do realize that what we did was wrong, and we spent a lot of time together on how to learn from this and move forward
trying to educate ourselves more so that something like this doesn't happen again. Isso foi suficiente, sim, para parte dos fãs, mas não para todos, né? O grupo perdeu muitos seguidores nas redes sociais e até algumas fanbases decidiram encerrar a atividade. Inclusive, teve uma aqui no Brasil, se eu não me engano, que decidiu que não apoiaria mais o grupo. Além disso, né, um single digital que foi lançado bem em meio a essa polêmica também teve um desempenho muito abaixo, né? Que ele nem foi divulgado, porque exatamente estava no meio dessa confusão, né? Então, com certeza a empresa preferiu, né, não fazer muitas promoções em cima. Mas enfim, ficou bastante abaixo dos números anteriores delas. Racismo e apropriação cultural é algo que acontece bastante dentro do K-pop, porque é um gênero que se inspira bastante na música negra, né, no hip hop, no R&B, no soul, assim como também na cultura indiana, na cultura árabe, só que nem sempre isso é feito de forma respeitosa. No entanto, outros casos semelhantes, né, esse do Kiss of Life, não repercutiram da mesma forma. Só para citar dois exemplos que eu acho bem similares, né? Por exemplo, em 2017, o Mamamoo, que é um dos meus grupos favoritos, mas não vamos fingir que isso não aconteceu. Em 2017, elas fizeram um cover do Bruno Mars, né, da música Up Down Funk, reproduzindo ali o visual do videoclipe. Mas aí tiveram a ideia de merda de reproduzir não apenas as roupas, mas fizeram também blackface. As críticas também foram imediatas, o vídeo foi tirado do ar e elas se desculparam, né? Não pediu desculpa, que basicamente dizia que a gente vai estudar e deixar de ser ignorante. Em 2018, a Wendy, em um programa, né, a Wendy do Red Velvet, em um programa ela imitou também, assim como as integrantes do Kiss of Life, imitou trejeitos, né, estereótipos de comportamentos de mulheres negras. E assim, apesar desses casos volta e meia serem lembrados, não houve assim um real impacto na carreira do Mamamoo ou da Wendy do Red Velvet. E aí eu fiquei pensando assim, por que pegou mais pro Kiss of Life? E aí eu tenho algumas hipóteses. Primeiro, algumas coisas. Eu vou comparar mais com o caso do Mamamoo, porque tanto, né, o Mamamoo como o Kiss of Life, todas as integrantes participaram, né, da merda, né, não apenas uma. E também ambos são grupos de empresas pequenas, ou seja, não tem assim a influência de uma SM Entretenimento da vida para dizer que a influência da empresa ajudou a abafar o caso, enfim. E assim, também não há uma comparação para tentar apontar a suposta hipocrisia do fã de K-pop, porque sim, a gente sabe que tem muito fã de K-pop que só traz esses casos para falar mal de grupos que ele não gosta e se fazem de sonso, né, quando é algum artista que ele curte. Isso aí eu não vou nem entrar nessa questão. São outros fatores aqui que eu vou abordar. Outra coisa também, a comparação também não é para dizer se você deveria ou não desculpar esses grupos, cada um faça o que achar melhor. Eu só estou aqui apontando porque esses dois casos semelhantes repercutiram de formas diferentes. E para mim a primeira diferença é a questão da língua. Ao contrário do Mamamoo, que nenhuma das integrantes fala inglês fluentemente ou viveu fora da Coreia, o Kiss of Life tem integrantes que falam inglês fluentemente, né? A Julie, ela nasceu no Havaí, né, nos Estados Unidos, e ainda tem a Belle, que estudou nos Estados Unidos. Além disso, anteriormente a esse caso, né, a Julie ela já tinha sido muito criticada, porque ao fazer um cover de uma música, ela cantou, né, aquela palavrinha com N, né, o que já irritou muita gente, muitos fãs pedindo para ela se desculpar, enfim. Então, assim, ficou mais complicado, assim, de acreditar que realmente elas são totalmente ignorantes no assunto. Outro ponto é que eu acho que o Kiss of Life tem mais fãs internacionais, enquanto o do Mamamoo é mais dividido, né, porque o Mamamoo sempre focou mais no mercado interno. Então, claro, e a gente sabe que lá dentro da Coreia essas questões sobre racismo realmente não pega tanto. Agora, internacionalmente, né, os fãs, né, por ter muita gente da comunidade negra, comunidade latina, né,
Então a repercussão é maior. Outra diferença que eu acho é o pedido de desculpa em si. O primeiro pedido do Kiss of Life, como eu falei, foi vago, bastante corporativo, não se dirige, né, ao problema realmente, fica aquela coisa meio, desculpe se eu ofendi alguém. O do Mamamoo já se dirigia diretamente à comunidade negra, nomeava, né, o que elas tinham feito de errado, então eu acho que contribuiu assim também para, tipo, pedido do Mamamoo ser encarado como mais sincero. E para mim o fator mais importante, que é também o que eu acho que é o mais óbvio. Um fato ocorreu em 2017 e o outro agora em 2025. E são alguns anos aí de diferença, mas isso influi sim bastante. Por exemplo, se a gente pensar aqui no Brasil, ali em 2000 e alguma coisa, blackface para fins humorísticos ainda era aceito na TV. Hoje em dia, não. Então, assim, o que eu acho é que as pessoas estão com menos paciência para esse eterno aprendizado, assim, da indústria do K-pop. E com razão, né? A maioria dos idols estão em redes sociais, interagem com fãs de diversas partes do mundo, fazem shows em diversas partes do mundo. Então, não cola mais essa conversa de tadinhos, a Coreia é tão isolada, eles precisam ser educados, né? Eles são tão ignorantes, coitadinhos, sabe? Porque a globalização, ela exige, né, para eles captarem essas diversas influências, né, da música negra, da música latina, mas não para respeitar essas culturas. E depois de tantos anos, né, com tantos casos, né, parecidos, e tantas vezes, né, que principalmente os fãs internacionais tiveram que reclamar, já era para essa galera ter aprendido alguma coisa. Inclusive, já era para as empresas também investirem em algum tipo de treinamento, né? Porque se eles ensinam a cantar, dançar, andar, tirar foto, enfim, eles também poderiam ensinar alguma coisa sobre apropriação cultural, sobre insensibilidade cultural. A questão é o óbvio, né? Ninguém se importa. Por quê? Porque lá dentro da Coreia também ninguém se importa. Então, só que, como eu falei, o Kiss of Life é um grupo com uma base de fãs internacionais maior do que fãs coreanos. Então, por isso, acabou pegando mais pra elas, né? Então, assim, claro que o título do vídeo foi um exagero. Clickbait aí da minha parte. Eu não sei se a carreira delas acabou, enfim. Pode ser que o grupo consiga se recuperar, né? Agora mesmo elas estão preparando um comeback, talvez seja melhor divulgado, enfim, talvez, né, elas já recuperem a posição em que elas estavam. Mas, de qualquer forma, foi um cancelamento rápido em comparação com outros casos que a gente já viu no K-pop. É isso. Não deixe de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, compartilhar. Até a próxima!